Fala, minha gente, chegamos! Boa tarde, queridos. A dupla, faltando outro para fazer o trio, mas continuamos sendo os mais amados das suas tardes. Confere. Verdade. É ou não é? Ainda que verde, estamos bem É maduros. verdade. É. Olha, cheio de esperança. Claro, De sempre. alegria. Amo verde, amo verde. Bom Meus demais. amores, uma tarde linda para vocês aqui na nossa companhia. Hoje nós vamos falar de sorriso, ou melhor, dentição. Ai, ai, ai. Sabe o que eu Achei fiquei preocupado? Mas aí não parecia que você estava sorrindo, parecia que estava fazendo uma careta. Ah, estrangeiro, né? Quer morder? Passa, cachorro. Ei, sabe o que eu tava pensando, lembrando aqui agora, antes de vir pra cá? É a época da escola, eu lembro que foi algum profissional da saúde lá e deu um líquido pra gente colocar na boca, chacoalhar pra ver se o dente estava bem escovado ou não. Se não tivesse, ia ficar a boca toda roxa, eu acho, ou azul, uma coisa assim. Ainda E tem aí- isso, doutora? É. Ó, e aí, o que eu fiz? Escovei bem os dentes antes de vir pra cá. Vai que ela vai traz, que né? no momento, na Justo prática, hoje. tem esse É. líquido por aqui. Boa. Escova bem os dentes aí. O que você usa para essa escovação? Como anda a sua saúde bucal? E sabia que a saúde bucal interfere no nosso organismo como um todo? Tá ligado até mesmo a doenças cardíacas. Verdade. Tá ligado a mau humor. Tá ligado a ficar naquele estado deprimido, sem sorrir pra vida, mas um corpo doente, inflamado também por um Enxaquecas. dente. Olha só quanta coisa a gente pode evitar se nós escovarmos melhor os dentes. E dizem que o brasileiro tem dos melhores profissionais de saúde em cuidado com a boca, os dentistas. Bom, ali já temos uma das melhores dentistas desse Brasil. Tudo bem? E o nome dela é Mariana Salomão, cirurgião dentista. Vem conversar com a gente sobre este assunto. Vamos aprender muito juntinhos por aqui. O que mais? Verdade. Você Tem foi pra dúvidas rua. também? Eu fui. É. Fui pra rua. Ele pegou uma Menina. escova, foi para a rua Pra e as todo pessoas mundo ficaram usando a mesma. usar. Não, Passa escova pra lá, pra cá. Não, foram três. Só. Foram três, mas entrevistei 7 pessoas. O resultado a gente vê depois. Tem mais Depois, informações hein? com Lucas Nascimento também trazendo as notícias. O que mais que nós temos hoje? Muito mais, tem a sua interação com a gente. Você vai poder participar. Ah, tem a Marina. Mandando fotos do sorriso. Hoje dá pra mandar foto do sorriso também. Não dá? Sorrisão. Colgate a gente falava, né? Eu gosto do meu sorriso. Hum? Eu gosto do meu Gosta do sorriso. sorriso? Eu gosto. E eu gosto de rir. Eu também gosto Gosto de... da gargalhada. É bom demais, Muito né? gostoso. Ei, trem bom. Vai poder mandar foto também, tá? Uhum. Pode ser até que sorrisinho banguela, não tem problema. Tem Armarinho da Arte hoje também, né, da Leide? Fale por você. Mas enfim, tem aqui Armarinho da Arte, sim, com Karina do Canto e seus brinquedinhos. Olha Mas que o que é mesmo que ela vai coisas fazer? lindas. É um viés. É viés. Sabe o que é viés? É, sei. É, eu não sei. Mas eu não tô Hoje. vendo ali. Tá ali em cima Eu dos mostro paninhos, depois. mas não sei o que é Esses viés. coloridos ali? Não, os branquinhos lá na frente. Quase indo lá dos pegar. lá. Mas eu te mostro daqui a pouquinho, Já, já. sim, meus amores. Começando por agora, o seu Entre família. Pronto, voltou. Voltou. Vai que tem gente chegando por agora e nem sabe. Quem é esse povo que tá por ali, Que é gente? isso? O que eles estão inventando aí no meio Mostrando dessa os sala? dentes pra gente. É. Bom, meu nome é Darleide Alves. O meu é Abinal Júnior. E nós estamos juntos hoje aqui, apresentando para você mais uma vez o Entre Família. Também temos um outro colega de apresentação, pastor Robson Aleixo, que está fora gravando mais uma série do Fé para Hoje. Verdade, Mas ele que todos tem. os dias estamos aqui com você, de Verdade. segunda a sexta, na verdade. Legal até colocar para quem está chegando agora, o pastor Robson Aleixo, além de apresentar o programa junto com a gente, ele tem um outro programa que é o Fé para Hoje. Você pode acompanhar na programação da TV Novo Tempo. E Darleide Alves também apresenta o programa Consultório de Família. Quais são os dias? Toda terça, às 8 da noite, sempre um programa inédito. Tem outros horários também alternativos, mas a gente tem encontro marcado às 8 da noite, toda terça-feira no Consultório de Família. Um bate-papo incrível sobre saúde mental, relacionamentos e muito mais. E no às NT vezes Play? o Robson também passa por lá, né? Verdade. É um puxadinho, leva pra lá. E no NT Play você acompanha toda a programação, todo o conteúdo que tem aqui, está disponível para você acompanhar a hora que quiser também, tá bom? Vamos falar sobre sorriso bonito, sobre os dentes, esse é o assunto de hoje. Para você interagir com a gente também, como é que faz? É só mandar a sua interação, pergunta, dúvida, foto com seu sorriso, que você quiser saber. Manda. Manda pra gente no 983150249. Ah, não tenho mais dente, mas mostra aí como não é para fazer. Então. E agora, faz o quê? Mas Mas esse é o antigamente- Brasil, gente. Esse é o Brasil.
Antigamente, se usava, acho que bem mais dentaduras. Não, e por quê? E Se tinha uma arrancavam cárie, mais. tirava tudo, não era, doutora? Tirava tudo. Os dentes ainda saudáveis, ou seja, poderia ser recuperado, mas não tinha tecnologia, não tinha recursos, também muitas vezes conhecimento. Verdade. A gente está passando aí numa vida de aprendizado dia após dia, por isso tanta novidade nos dias de hoje, que em outros tempos não tinha. Começava a doer, arrancava já, né? Era. Arrancava. Aí usava-se muita dentadura e essa é a realidade do nosso país, né? Então é muito válido que a gente fale sobre dentição, sobre cuidado bucal nas escolas, em casa, no programa de televisão, porque isso é um fator fundamental para a saúde global de cada um de nós. Um sorriso bonito, um sorriso saudável é saúde plena. Vamos então conversando com você ao longo do programa no 983-150249, mas por agora vem o quê? Vem o Lucas Nascimento trazendo pra gente mais informações e o que será que vem nesta Cadê o quinta-feira, hein? E aí, Luquinhas? Cadê o sorriso, Lucas? Fala, meus amigos. Muito boa tarde pra vocês. Boa tarde. Sorriso, né? Eu gosto também bastante de sorrir, de cuidar. Boa tarde pra vocês. Meus Boa tarde, Boa querido. tarde. Conta Dizem que contigo. o sorriso Dentes é o são nosso cartão bonitas de dele. visita. Dentes são bonitas. Usou o aparelho já, Lucas? Usei. É. Usei sim por um momento e sempre cuidei, gostei de cuidar bastante. Vou com frequência, Uma inclusive, cor bonita. cuidar. Então... Vamos gosto invadir a bastante. vida alheia. Mas fez clareamento também? Não. Cor bonita, olha Não só. fez clareamento? Não tem clareamento. Eu tenho Bonito. que fazer Não mais tenho. clareamento. E ele assim, ó. Não vi clareamento. Confira, é isso mesmo, ó. Aquele close. Não vi clareamento. Seus dentes também são bonitos, Abinal. Ah, obrigado. O seu também são bonitos, Darlene. Obrigada, era isso que eu queria ouvir. Todo esse lance era pra chegar. Não, mas vocês têm Essa sorriso bonito, é volta verdade. pra chegar. Tem sim, dentes são bem bonitas. Obrigado. Mas bom, eu não sou a dentista, sou a apresentadora. Vamos às notícias. Meus amigos, hoje eu vou falar para vocês sobre mudança no tempo, exatamente. A gente teve no começo da semana a chuva em alguns lugares, principalmente no Nordeste, também com um pouco de chuva. Vou falar sobre isso porque tem alerta para uma outra região do país, então venho para cá para explicar um pouquinho mais sobre isso, tá certo? Claro, depois da nossa vinheta. Pessoal, antes de eu mesmo começar aqui, eu lembro que no final de semana eu participei de um evento super importante para mim. Eu encontrei a dona Lourdes Pires. Eu estive com ela por lá num momento muito especial, o casamento de uma grande amiga. A gente conversou por lá, ela falou que assiste ali a Novo Tempo, falou que me conhecia, foi super legal. E eu falei, ó, vou mandar um abraço para a senhora quando estiver por lá, no ao vivo. Ela falou para mim, ó, terça-feira ou quinta-feira eu vou estar certeza por lá. Eu estava ontem por aqui, mas eu falei, acho que ela não vai estar por lá. Então hoje está garantido. Beijão para a senhora, foi um prazer conhecer, foi um momento muito especial ali, ficou marcado e também conhecê-la por lá. E olha só, já que eu vou falar um pouquinho sobre previsão do tempo, ela é lá de Pirassununga, que fica no interior de São Paulo. Então já vou até dar uma adiantada como fica a previsão do tempo aí para a sua cidade, tá bom, dona Lourdes? Seguinte, ó, tem previsão de chuva sim para ir. Durante o dia pode ser que tenha saído sol em alguns momentos ou não, mas agora mais para o final da noite já é garantido sim, chuva e chuva forte. E como estamos falando sobre previsão do tempo, como eu falei, desde o começo da semana, os meteorologistas eles já estavam falando sobre essa possível mudança no tempo, mais para o centro e também para o sudeste do país. Já em outra parte, já existia esse alerta também. Salvador, por exemplo, continua com alerta de temporais, mas isso por conta de uma frente fria que passou por lá, ela já avançou, está pelo oceano, mas ainda continua mandando ali umidade para o continente, chovendo bastante. Mas já falando chuva forte, ela cai também em outras regiões. Centro-sul do país, com riscos de raios, granizo, ventos fortes inclusive. E os ventos, no caso, podem chegar até 80 km por hora. Isso valendo do Mato Grosso do Sul, pegando Goiás, o Triângulo Mineiro também. E São Paulo chegando até Santa Catarina. Vou ali pro nosso telão agora, para poder falar de outras situações, o que está acontecendo por lá. Lembra aqui, ó, que eu falei bastante chuva ali por Salvador? A frente fria, ó, ela já seguiu para o outro canto, já está mais para o oceano. Eu vou mudar um pouquinho de lado aqui, ó. Ela já seguiu para o oceano, mas continua ainda mandando umidade por lá. O que acontece mais para essa região aqui? A gente tem um sistema de baixa pressão que ele está vindo do Paraguai e vai cruzar o país. Já para essa região, Mato Grosso do Sul, Goiás, já registrou chuva desde manhã. Então é previsto muita chuva durante esse momento. Já São Paulo deve registrar chuva hoje, mais ou menos no final do dia, mais para a noite, já deve começar
ter mais chuva por cá. Então essa frente fria, essa baixa pressão, ela deve avançar, trazendo muita umidade e chuva. Tem esse outro tracejadinho aqui, que eu já cheguei a falar, inclusive aqui mesmo no Entre Família, ele chama de cavado. São nuvens, são ventos muito na superfície, ventos fortes, ele acelera a formação de nuvem de chuva por si só. Mas quando encontra uma baixa pressão, a chuva ela acontece com mais frequência ainda. Por isso que esse alerta continua para essa região. Então, pegando esses estados aqui, chegando até Santa Catarina. Amanhã, esse alerta continua. O que muda é que Santa Catarina sai desse estado de atenção e quem entra é o estado do Rio de Janeiro. Tanto que por lá a previsão é de 30 milímetros e a máxima ela deve passar dos 27 graus. E nos demais dias, a temperatura ela vai até subindo e a chuva já vai diminuindo. Mas, por enquanto, o que o INMET ele acaba alertando, a Climatempo também, é para essa região. Nas demais regiões, a gente tem chuva, mas em pouquíssima quantidade. A gente também tem mais lá para o norte, nordeste também, aquele outro sistema que ele ainda continua trazendo umidade para o continente. Isso acontece muito nesse período do ano, levando e influenciando um pouco de chuva por lá. Mas a relação mais atenção por momento aqui é para essa região aqui, onde vai passar essa baixa pressão, levando chuva. Vai diminuir um pouco a temperatura de São Paulo amanhã, possivelmente não deve passar dos 22 graus. Ela cai, leva a chuva, depois a temperatura já começa a subir novamente. Olha o friozinho começando a chegar, hein? Vai avisando, vai de pouquinho. Ele vem chegando, vai de leve. um pouco tímido, vem pedindo licença. Eu já tô aqui com minha saia de couro, ensaiando. Foi só por Por hoje é só, pessoal. Por hoje é só. Você volta ainda, não? Hoje não. Ux, Hoje eu sigo. tem mais o que fazer, né? Hoje eu tenho os compromissos por aí. Esse menino trabalha. Mas semana que vem estamos por aqui Sai daqui, novamente. já está Obrigada. trabalhando em outros Fazendo pontos, reportagens outros setores. especiais. Aí, Um Luquinhas, abraço obrigado, pra hein? vocês, viu? Bom programa. Obrigada, Tchau, querido. pessoal. Valeu, Obrigada. Luquinhas. Olha, eu vou buscar agora a nossa convidada do dia, Mariana Salomão, que é cirurgiã dentista, e aproveito para mandar um abraço e dizer o quanto eu amo a minha dentista, doutora Samanta, aqui em Jacareí. Inclusive, estive lá ontem, estou em dia. Tudo Ela é certinho. simplesmente... É minha dentista há uns 10 anos, um pouco mais. Maravilhosa, me atende até no feriado, se eu precisar. Bem-vinda, querida. Tudo bem? Tudo vai bem, você? que prazer. Prazer é meu. Falar de sorriso, vocês já estavam aí Fala. falando de sorriso. Falar de sorriso e Que sorrindo. eu amo, porque já Verdade. dizem que o sorriso é a roupa mais bonita que a alma pode vestir. Ai, que coisa Olha, linda. bonito isso, hein? Quando a gente tá totalmente despido, é o sorriso que a gente carrega, né? Então, o sorriso, eu costumo dizer que não existe, não tem preço. Um sorriso não tem preço, né? Que ele carrega a nossa felicidade, alegria, satisfação. E eu sou dentista, né? Vocês já estavam falando de sorriso, então vamos conversar, vamos falar aí de sorriso. E o sorriso traz esse Sorriso, brilho, né? alegria. Traz alegria. Mas eu acho que sorriso também revela mais do que alegria ou não, porque, por exemplo, o tal do sorriso amarelo, quando alguém tá sem graça. Então, o sorriso é um negócio que não dá para disfarçar, ele vai entregar algo mais. A menos que você seja muito profissional em disfarçar as suas dores, né? Justamente. E hoje, depois de alguns anos, isso parou de ser uma coisa que era vaidade, que era uma coisa supérflua e virou uma necessidade, né? Graças a Deus, hoje a gente tem essa cultura de cuidar do sorriso, de cuidar dos dentes, cuidar da boca. Não é mais algo que é só para uma classe social, Não é para luxo, todo mundo, é não é mais necessidade. luxo, justamente. É uma necessidade, uma saúde. E isso a gente está colocando cada vez mais, né, na cultura, na nossa cultura. E eu fico muito feliz. E até né? falando dessa feliz. necessidade, sempre se ouviu falar em escovação pelo menos 3 vezes ao dia, né? Pela manhã, no período do almoço ali depois e à noite. Continua ainda valendo pelo menos essas 3, ou tem-se algum outro estudo que indica que não precisa ser 3, ou tem Pode que ser ser uma mais. bem feita. Uma bem feitinha, né? Só antes de Vamos lá. dormir ou só quando acorda. Vamos lá, porque aqui eu já estou em casa. Claro, Aham. Nós claro. vamos falar aí com o público para facilitar a vida. Ok. Então, assim, se escovar 3 vezes ao dia, bem escovado, a dentista já fica feliz. Só se você é aquela pessoa que belisca o dia inteiro, que come muito doce, seu filho come aquela bala fine, você toma aquele cafezinho na empresa o dia inteiro, que tem aquele açúcar. Gente, não dá para ficar nas 3 vezes. Porque se você acorda 8 horas da manhã,
você vai escovar de novo 1h da tarde, você está se alimentando continuamente de açúcar, de carboidrato, você pega aquela bolachinha, você belisca, e você tem tendência, você vai ter cárie. Vai alimentando as bactérias o dia todo. E aí, quando você for ver, você já está com uma saúde bucal prejudicada porque você não escovou o dente, né? Ali depois daquela... Então, assim, depende muito da sua alimentação. Depende de quanto você consome de carboidrato, de açúcar, da sua dieta. Depende, gente, de como é a sua... cada um tem um tipo, né, de pH da boca. Isso também difere muito. Tem paciente que fala, doutor, eu juro que eu escovo. E eu acredito que o paciente escova. Mas ele, infelizmente, tem mais probabilidade de formar placa bacteriana. Então, esse paciente, se ele escovar, às vezes, 1 ou 2 vezes ao dia, ele vai ter mais placa, ele vai formar mais cárie. Então, depende muito. E, doutora, a gente fala sobre cárie como resultado dessa não escovação, dessa falta de cuidado. O que dizer também do mau hálito? Porque, pelo menos eu como leiga vou entender, vou saber que há casos em que tem a ver com questões mais profundas, Sim. estomacais, uma Sim. fermentação mais séria. Mas o quanto também o mau hálito é dessa boca maltratada? Com acúmulo de alimento, né? Às vezes o paciente ele não entende isso, não é de um dia para o outro, né? Porque isso também tem a ver com visitar o dentista. O dentista vai conseguir entender e diagnosticar certo esse mau hálito. Porque se você tem um acúmulo de placa bacteriana, aquela massinha branca que vai ficando endurecida e aquilo tem um cheiro péssimo. E aí, se você não vai ao dentista regularmente, estou explicando para vocês assim de uma forma bem fácil de entender, né? Ela vai ficando mais dura, vai grudando no dente, aquilo cheira mal. E aí, você precisa ir ao dentista para tirar, que aí depois a gente fala da visita ao dentista também. Como é que é isso? Quando que eu tenho que ir no dentista? É sempre? É de vez em quando? É quando eu tenho dor? Quando que é? É importante a gente saber isso. Então, quando eu tenho acúmulo dessa placa, tem pessoas que acumulam mais do que outras. Isso é importante a gente saber. Tem gente que tem um privilégio, tem um pH ótimo, acumula menos. Tem gente que escova certinho, passa fio dental, faz até mais que 3 escovações ao dia e tem um acúmulo. Às vezes tem problema na própria gengiva. E aí, o que acontece? Você precisa ir mais ao dentista e tirar mais essa placa bacteriana. E você vai ter uma boca mais limpa e, consequentemente, ela não vai cheirar. Fui ao dentista, limpei, fiz a profilaxia, tá tudo certo. E mesmo assim, eu tô com mau hálito. E aí o seu dentista vai te encaminhar para um estomoterapeuta, para um gastro, para ele poder investigar. O que é um estomaterapeuta? Um estomaterapeuta ou um gastro. Eu quero um programa com estomaterapeuta. Para ver o que está acontecendo ali. Às vezes um problema intestinal, um refluxo, alguma coisa, né? Que precisa ser investigada. Se não é da boca, não tem nenhuma ferida, tá tudo certo, tá tudo limpinho. Língua está sendo escovada, porque às vezes a gente esquece de escovar a língua. Eu falo com as crianças, né? Porque às vezes os adultos, a gente é lúdico, mas às vezes vale a pena ser lúdico com todo mundo. Se você escova o dente, você passa fio dental, mas você não escova a língua, é o tapetinho da casa. Se você não limpa o tapetinho da casa, a casa vai ficar fedida, porque o tapetinho da casa está sujo. Doutor, dá vontadinha de vomitar. Tem vários jeitinhos. A gente vai arrastar lá de... Tem vários. Às vezes aquele limpador de língua, ele dá mesmo vontade. Você vai com a escova, assim, com carinho. Às vezes você vai só até metade. Mas, gente, é importante. Porque senão, não realmente... E para aquela boca ficar cheirosa, né? É que nem a casa mesmo. Você tem que tirar e lavar o tapete. Senão, não tem negócio. É o tapetinho. É o tapetinho da casa. Tapetinho da casa. Eu quero avisar que eu anotei aqui o estomoterapeuta não é para minha necessidade, é porque eu achei interessante. Porque assim, a Darleide, eu acho que ela tem um problema. Não tem mau hálito, não. O gastro. Eu tô aqui trabalhando do lado também do colega. porque muitos problemas vêm de origem, né, gastrointestinal, né? Então, você precisa fazer uma endoscopia, precisa investigar, mas assim, tudo que é de hálito, tudo que é ferida, começa com o dentista. A gente tem uma especialidade dentro também da odontologia que investiga doenças bucais. Então, a visita ao dentista
É Vamos importante. falar sobre isso. Por Ei, isso. Boa. E aquela história, quem tem bafo sempre quer desabafar, né? Alguém... Alguém E falou outra vez. geralmente é uma pessoa comunicativa, né? É comunicativa, É quer uma pessoa- desabafar. E quer desabafar bem de pertinho. Bem de pertinho. Contando um segredo bem de pertinho. Peraí, desabafa mais ali, ó. Porque tem... né, vamos fazer uma... Ô, gente. Eles são tão brabo. íntimos, né? É, O problema é quando quem dorme com você. pronto. Tem Não, nem pra onde desconta a fugir. pessoa. Vamos então de interação, você que mandou pra gente aqui, ó, já chegando a Silvana. Olá, eu vou regularmente ao dentista. Ó, aplausos. Parabéns, Mas por Sil. passar por algumas situações em consultórios, eu cheguei a ter pânico. Orei pedindo que Deus me ajudasse e hoje eu vou de boa. Deus me direcionou para um excelente profissional. É igual eu, menina. Tem muita Obrigada, gente que Silvana. tem pânico, né? Menina, É. a minha esposa mesmo, vixe, ela tem pânico. Só em falar em ir ao dentista, tudo certinho. Mas uma vez que ela foi tirar o siso, Eu não tenho não, mas ontem eu falei pra minha dentista, falei assim, dá pra me liberar logo? me Sabe liga. assim, aquela, ai, me libera Me logo. deixa embora Ela, logo. que estranho, você nunca ficou assim. Falei, mas é a frequência que é muito grande, você vai pecando um pânicozinho. Pois é. Vamos pro intervalo, amigo? Vamos rapidinho, intervalo, é coisa de 4 minutos. Dá tempo até de escovar os dentes, se não escovou ainda, tá? Vai lá, corre, dá tempo. E a gente volta já. Aproveitou para escovar os dentes? Espero que sim. E o sorrisão, cadê? Cadê? Hã? Você já mandou o sorriso pra gente? Já mandou, então, a sua interação? A pergunta de hoje é, você vai ao dentista só quando sente dor ou vai numa visitação regular para manter o sorriso, eu ia dizer o nome da marca de um sorriso Colgate. Colgate falando. Amores, uma coisa que eu tava com vontade e vou fazer agora é lembrar pra você algumas datas comemorativas do Brasil, porque tem algumas que são muito interessantes, tem nada a ver com o assunto, é só porque me deu vontade. Ontem foi o dia do livro, legal, mas ontem Boa. também foi o dia do choro. Olha só, do e choro. ontem também foi o dia internacional de cutucar o nariz. Olha, tem um dia para isso. Aí você pensa que um dia isso foi apresentado como um projeto de lei por um Cara, é dia de deputado. cutucar o nariz. E aí votaram, hoje é o dia de cutucar o nariz. Aí é- Gente, 23 de abril, Não, dia aí- de cutucar o nariz. Aí deve ter algum campeonato, né? Quem Sinceramente, tem, deve faz a maior bolinha. Hoje é o dia do alguma boi. Coisa assim. Vinal, menos. Menos, Vinal. Não sei. Tem gente ali com nojo mudando de canal por tua conta. Não, fica, Ó, fica. Tá Hoje é o dia do boi. Gente, é o dia do boi. dia do boi. Obrigada, boi. Hoje é dia do samurai. Hoje é dia da língua brasileira de sinais de Libra, né? Legal. Língua brasileira de sinais. Legal. Importante. Dia da família na escola. Dia internacional do jovem trabalhador. E dia do churrasco. Olha. E quando é o dia do vegetariano? E quando é o dia da dentista? O Dia churrasco 25 vegetariano. de junho. É isso? 25 de junho? É, doutora? Muito bem. Bom, por falar em dentista, vamos para as ruas. O que você foi fazer na rua? Ah, fazer arte, né? Fui falar com a galera da rua para ver como anda o sorriso, ver se estão utilizando direitinho ali os materiais, os apetrechos, Escova. O que mais? Além de escova, você levou o quê? escova, fio dental, aquele enxaguante bucal ou antisséptico bucal, Martelo. martelo. Não, roda o VT. Alicate para arrancar se tivesse algum dentinho estragado ali também, na hora aqui, ó, pá. Tiradentes. Roda o VT. Fala, minha gente, hoje eu tô nas ruas para falar sobre aquele sorriso que abre portas ou quem sabe aquele que fecha ou espanta pessoas. Vamos conversar com a galera e entender na prática, ó, você já tá vendo por aqui alguns elementos, se eles cuidam mesmo ou não da saúde bucal. E aí, você cuida? Não! Vamos saber. Bora falar com a galera então. A gente está fazendo uma pesquisa hoje sobre higiene bucal. Saber o cuidado ali com os dentes e tal. E aí eu queria saber de você. O que você utiliza aí no processo de higiene bucal? Só a escova de dente e o fio dental. O dental e o enxaguante também. Eu acho que também é uma boa escova, né? É. E sempre fazer as escovações corretamente. E além de ir no dentista sempre. Ó, então você topa demonstrar na prática pra gente como que você faz a escovação, quantidade de pasta que usa. Pode ser, escolhe uma das escovas aqui, que já vai ser sua. Essa daqui eu escovei 2 vezes só com ela, tá? Fica tranquila. Tô brincando. Eu sabia que não. Seguinte, demonstra pra gente ali como que você faz, sem a pasta mesmo agora, como que você faz a escovação. Tem a prática de fazer assim, né? Atrás, assim, fazendo assim a escovação assim, de frente para trás, né? Em cima do dente também, aí eu viro por dentro, né? Faço dessa forma assim. A língua também, eu passo, aí eu viro ela, que eu tenho uma aquela que é pra língua, né? Aí Sempre circular, formato circular.
E a língua? A língua vai também, não? No final. No final. Aí depois a língua. A língua. Primeiro começo na frente. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Depois eu empurro mais para trás, da parte interna também. Finalizo depois na frente de novo e a língua. Posso fazer? Pode. Ó. Sempre movimentos circulares, então. Isso. Ah. É que tá esquisito fazer sem pasta, né? Agora vamos demonstrar, então, não com a pasta, né? Mas que daí não tem nem onde jogar, enxaguar a boca aqui. Mas vamos ver a quantidade de pasta que você geralmente utiliza no dia a dia. Vamos lá, é aquela gotinha ou é à vontade? Faço dessa forma assim, ó. É assim que eu faço. Coloca assim mais ou menos, ó. Sem dó mesmo. Assim. Pra você, qual que é o ideal? Eu sou a de que completa também. Mais ou menos assim. Não precisa muito. Não, né? E o movimento circular, se eu pudesse, eu escovava aqui, porque eu adoro escovar dente. É mesmo? Ah, coisa boa. Fio dental. Você utiliza qual tamanho? Utiliza, mas sendo bem sincero aqui, utiliza fio dental ou não? Deixa aquela sobremesinha pra depois? Eu utilizo uma vez por dia. E sempre de noite, que é antes de dormir. E até quando você vai puxando aí, eu te pergunto, antes ou depois da escovação? Antes da escovação. O que você prefere? Depois. Depois da escovação? Aí eu tenho a mania, depois que eu escovar, depois que eu usar a fita dental, novamente eu tenho mania de escovar o dente. Por quê? Porque você passa a fita dental, fica um excesso lá dentro, meio parado. Aí você pega a escova mais um pouquinho, talvez um pouquinho até menos da pasta. Aí, novamente, movimento circular, para ficar bem escovado. Ah, certo. Esse é o tamanho que você geralmente usa? Não, aí depois eu pego mais. Aí depois eu vou aqui, mais um. Certo. Aí depois eu pego mais. E aí, conforme vai passando, como é que você faz? Eu vou usa do a mesma fundo. parte? Eu uso essa parte do meio primeiro, e aí conforme vai ficando sujo, eu vou enrolando, vai diminuindo e eu vou passando a outra parte que tá limpa. Prazo suficiente é isso daqui, ó. E se eu ver que não dá, eu pego mais. Pega mais. É isso. O importante é estar limpinho o dente. Você coloca bem atrás, ó. Bem atrás. Aí, ó. Aí... Sai um alfacezinho aí, não? Não, só uma couve. Último passo para o sorriso ficar lindo, bonito, aquele hálito mais agradável, né? Então, o enxaguante bucal. Depois da escovação, aí eu utilizo mais ou menos assim, ó. Esse é mais ou menos o tanto assim que eu uso. Meio copinho. Meio copinho. Pode tomar? Não, não vai ter onde jogar, né? Mas assim, mais ou menos, ó. A quantidade do enxaguante que você usa? Eu acho que isso daqui é o suficiente. Você faz um bochecho, fica ali um tempo ali. Eu faço um monte de coisa com um bochecho na boca, fico fazendo bochecho, depois eu jogo. Matar bem as bactérias que estão lá. Mata e chega a arder tudo. Após passar o antisséptico, você geralmente joga mais uma aguinha na boca ou não deixa ele agindo? Eu jogo um pouquinho de água. Eu não, eu deixo, fico com aquele frescor mesmo do enxaguante bucal. Eu não passo mais água, não. Cara, pra gente fechar então, olha lá para aquela câmera e aquele sorriso pro Brasil inteiro. Bom, a demonstração foi feita. Agora a gente volta aí no estúdio para saber se tá certo ou errado. Muito bom. Ei, ai, tô lá, tocar tamo aí, ó, viu? Galera mostrando na prática Mas agora, mesmo. antes de continuar a conversa com a doutora, me conta, era só uma escova? Ah, é verdade, né? O lance da escova, as duas iguais. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Então eram duas. Eram iguais. Eram duas. Não era a mesma, não. Não, a gente levou várias escovas. Como foram comprados vários pacotinhos, aí às vezes vinha uma outra igual ali, né? Mas ó, quem usou ali, fica tranquilo que eram escovas diferentes, sim. Cada um que usava já saía com a Não sua será escova. reaproveitado na próxima... Não. Tá bom. Doutora, só vamos a aquela umas que eu trouxe de casa. perguntinhas. O último ali, enxaguante bucal. Alguns têm álcool, outros não têm álcool, ou não tem mais enxaguante com álcool? Algumas marcas ainda mantêm, né? Mas o ideal é sem álcool, porque o álcool agride a mucosa bucal. Então, infelizmente, né, ainda existem algumas marcas, né, principalmente as marcas mais em conta, ainda mantém a fórmula com álcool, mas o ideal é que não tenha álcool. Esquisito, né? Até um dos pontos ali que eu trouxe, perguntei para as pessoas, é se
após usar um enxaguante bucal, né, um antisséptico, joga água ou deixa ele agindo? Deixa ele agir, justamente porque o produto é para isso, né? Você vai fazer o bochecho e o restante do produto, o resquício do produto, ele vai fazer a ação dele. Então, se você joga água, você tira. Dilui, então, tirou tudo. Não, nem diluir, nem jogar água depois. É deixar agir. Fio dental, antes ou depois da escovação? O ideal tem muita gente que faz antes, faz depois. O ideal é passar fio dental, tá? O ideal, assim, o padrão ouro, né, para nós, é que se faça antes, depois você escova o dente. Por quê? Às vezes sai alguma placa bacteriana, às vezes sai algum restinho, e aí você escova e finaliza ali a sua higiene, né? Porque o próprio fio dental, às vezes, desloca alguma partícula de alguma comida, alguma coisa que estava no dente, e aí você tem aquela retirada total na escovação. Então, o ideal é que você faça. Quantidade de pasta na escova? Alguns ali um pouquinho menos, um pouquinho mais. Tem aquelas propagandas que põem assim uma lista. Eu vou ser lúdica que nem eu falei que eu sou com as crianças. Um grãozinho de ervilha. O grãozinho, sabe aquela pinguinha da ervilha? É o suficiente. Porque, na verdade, o que faz a diferença para nós, né, na escovação é o movimento, não é a pasta. Você pode usar uma pasta boa, né, a que você tenha a condição de comprar, mas a pasta ela realmente vai dar aquela sensação de refrescância no cheiro, no aroma, mas o que faz a diferença é aquele movimento, sabe? Vamos fazer círculo, como é que você escova? Você escova todas as faces do dente, porque o dente ele tem, né, ele tem a frente, ele tem a parte de dentro, e aí assunto a gente pode vir depois aí falar de técnica de escovação, tem muito assunto, mas realmente o grande segredo é a forma com que você vai escovar e se você escova todas as regiões. A pasta, ela é um a mais, é um plus, mas a grande diferencial é a técnica que a gente vai usar e o movimento. Então, depois eu até quero saber tipo de escova, se tem diferença também ou não, né? Vamos brincar agora? Vamos lá, vamos na prática? Beleza. Agora é uma hora de colocar aquele líquidozinho e ver se escovou bem ou não. Você tá louco pra sair com o sorriso rosa daqui, né? Não, eu escovei bem dessa vez. Da próxima eu vou trazer. Só pra ver. É porque quando eu era pequeno e fez isso daí, ficou tudo... É um corante. Mas foi bom que você aprendeu a escovar direitinho. Aí depois daquilo, aí eu aprendi. Vamos de verdadeiro ou falso. Vamos de brincadeirinha agora com os cuidados bucais. Usar enxaguante bucal substitui a escovação? É falso. Super falso, né, gente? Ó, falso. Depois desse vídeo, né? Depois dessa aula do nosso amigo, que ele foi lá na praça. Falso, né? Escova de dente, fio dental e depois enxaguante bucal. E se não tiver condição, tá tudo certo também, viu, E gente? aquela escova elétrica, assim? A escova elétrica, ela tem um uso muito aplicado para pessoas que têm déficit de movimento, pessoas que têm também, hoje em dia, a gente tem um problema muito sério, que também é assunto para a gente destrinchar, bruxismo. Então, tem sensibilidade nos dentes e coloca muita força para escovar. Então, eu, às vezes, indico para esses pacientes, sabe? Que tem mão pesada, que força na escovação. Então, ela tem indicações específicas. Ou, se o paciente fala, olha, eu tenho dificuldade eu não cumpro o tempo certo de escovação. Então, assim, ela não é de todo... tempo certo de escovação? 3 minutos? Pelo Sim, menos, mas a gente quase 5 fala... minutos. A gente olho não pra ele, vai, tá escovando o dente ainda. Ninguém vai ficar olhando no relógio. Então, pra gente poder ser bem prático, a gente fala pelo menos de 5 movimentos em cada 2 dentes, 3 dentes. Então, vamos colocar, em vez de tempo, porque você não fica escovando o dente olhando para o relógio, a gente conta mais ou menos 5. Então, a escova elétrica, ela tem, hoje em dia são muito modernas, então ela tem até temporizador, que facilita muito a vida das pessoas em relação à qualidade, porque ela tem a pressão correta, se você força ela para, ela tem o tempo. Então, assim, é um luxo, né? Ela é mais cara, ela tem lá as suas... Mas ela também tem as suas vantagens. Estamos aí, tá? Dia 20... Quando é o seu aniversário? 19 de maio? 19, tá perto. 19 de maio. Tem gente que é contra, mas eu sou a favor da higiene, gente. Então, se você tem condição de investir, tá tudo ok. O importante é a gente ficar... É legal que para as crianças, meu filho, no caso, a gente tinha comprado uma vez uma escovinha. Achei bonitinha, escovinha que acende a luzinha e tal.
Aí depois que eu entendi que essa luzinha que acendia era o tempo que tinha que ficar. Sério. Era o tempo para ele poder escovar e tal. Depois ela apagava. Aí ficou no Tem tanta timezinho. novidade, tem tanta novidade. Comprou pra você. Uhum. Mais umas, vem pra cá. É normal a gengiva sangrar durante a escovação? O que vocês acham? Vamos lá. Não. Ajuda dos universitários, Sangrar gente. nunca é normal, doer não é normal. Não, tá errado, né? Nunca é normal sangrar. Se você tá com sangramento gengival, ou você tá escovando muito forte, ou você tá passando fio dental muito forte, ou você tá com um problema, com sérios problemas da gengiva, você precisa visitar o seu dentista. Então, não é normal sangrar, tá? Inflamaçãozinha ali, certo? Inflamação. Ou tem, às vezes não é inflamação, gente, mas tem gente que tem mão pesada. Às vezes tá com a gengiva ok, mas passa fio Machucou. dental ou escova. Passa Então a forte gente fio dental. precisa entender que a gengiva é uma mucosa. E ela, se for muito forçada, então às vezes os pacientes estão com a gengiva sadia, mas forçam ou ficam 3, 4 dias sem passar fio dental, depois quando vão passar, sangra. Ai, doutora. Então vamos com cuidado, né? Delicadeza. Vamos a Esse mais um. sangramento pode causar mau hálito também, né? Pode, porque machuca. Pode causar. Vamos lá. Grávidas devem evitar ir ao dentista? E aí, gente? Ai, vocês são tão inteligentes. Ó, eu acho... Evitar ir ao dentista? Evitar, não. Alguns tipos de procedimento, que talvez vai anestesia ou alguma coisa, sim. Mas ir ao dentista, eu acho Nossa, que tem que esse ir, né? pessoal, vocês são quase... eles estão quase, gente, um CRO. CRO é o Conselho dos Dentistas. O pessoal aqui, ó, afiado. As gestantes, na verdade, elas precisam de um acompanhamento odontológico desde o início da gravidez. Isso é muito importante, porque é o que a gente conversou, né? O dentista acompanhando evita que os problemas bucais agravem, até porque às vezes são assintomáticos. Existem alguns períodos da gravidez que elas não podem ser anestesiadas ou são anestésicos muito específicos porque podem passar via placenta e pode prejudicar o feto. Então, assim, é mentira. Elas podem ir sim ao dentista, devem ir ao dentista. Inclusive, hoje já tem até os especialistas que cuidam da mãe e do bebê. É muito legal esse trabalho. Elas devem ir, só que existem alguns tratamentos que vão ser indicados ou contraindicados dependendo do período da gestação. Por falar em bebê, tem aquele momentinho que ele nem tem dente. Uma boca assim vazia, mas precisa limpar, né? Precisa limpar. Gase com o dedinho, com aquele dedalzinho. Precisa. Ai, que gostoso. Principalmente Senão pega aquela cara em um dente língua. que nem tem. Principalmente aquela língua, né? Que aquela língua deles fica cheia de Ó, leite. tá até aí, ó. Deixa eu ver, é o próximo. Ó, tá aí. Já podem usar escova de dente macia? E aí? Na verdade, ela é uma verdade, né? Não diria uma escova, né? Propriamente uma escova. Mas existem alguns dedais que você usa, que eles são macios, eles são próprios para você fazer essa higiene adequadamente. Antigamente, usava-se gases, usava-se alguma fraldinha. Hoje, né, tá tudo muito moderno. Essas lojas de mãe, de bebê, você fica, né, maluca. Quem já teve filho fala, gente, Mas a gase serviu durante muito tempo. Muito tempo. Hoje tem dedais, né, específicos para que faça a higiene do bebê a cada mamada, porque eles precisam, né, fazer essa higiene. Então, não são escovas, mas são objetos próprios para a higiene do bebê que a gente pode considerar como verdade. Existe, dá para comprar, dá para as mamães procurarem. Mais comprar. uma verdade ou uma mentira na tela. Só quem come muito doce tem cárie? Ai, gente, é Não. mentira, né? Não. Assim, nada contra quem come doce, muito doce, gente, mas se fosse, seria justo, pelo menos, né? Assim, a dentista sincera. Gente, eu sou muito sincera, viu? Se fosse, seria porque, assim, seria uma escolha, mas não. Infelizmente, como tudo na vida, né? A gente tem pacientes que têm mais tendência, mais probabilidade, são aqueles que às vezes falam, doutor, eu juro, eu escovo mesmo e eu acredito. E eu só como frutas e legumes. E eu tenho, às vezes, pacientes que você vê, né, que realmente são pacientes que cuidam, que têm aquela preocupação, mas que tem uma probabilidade, uma saliva, pH de saliva, tem todo um contexto. Às vezes tem gengiva que já tem problema. Antibiótico pode também trazer uma sensibilidade a mais para o dente causar cárie, que eu já ouvi alguns casos de mães dizer, meu filho tem muita cárie porque usou muito antibiótico. Escureceu e tal. o dente, mas não é cárie. Tem a ver ou não? Existia no passado um antibiótico, né? Que ele realmente, mas assim, muito no passado, que ele provocava um manchamento, né? Mas isso
mais de 60 anos atrás. O que acontece com crianças que são expostas ou adultos que são expostos a antibiótico com frequência é que a gente diminui toda a flora bacteriana do corpo. E a nossa boca, ela é também parte dessa flora bacteriana. Então, assim, quando você mexe com o pH, quando você mexe com a nosso equilíbrio, e o antibiótico a gente sabe que mexe, né? Isso é uma conversa que a gente está, aí depois pós-pandemia, a gente está começando a entender que o antibiótico nem sempre é o vilão, nem sempre é o mocinho. Exato. Então, a gente precisa entender esse contexto que se eu posso não tomar antibiótico, nem expor o meu filho ao antibiótico, é melhor para ele, né? Porque ele vai ter um sistema imunológico melhor, mais forte, porque o antibiótico ele vai tratar aquela infecção específica, mas também vai desencadear outras e deixar susceptível para outras. Então, muita parcimônia com os antibióticos. Não é toda uma mentira, mas também não deixa de ser verdade por outro. Só precisa conhecer um pouco mais, né? Isso. E tá tão mais moderno, mas os prejuízos do uso do antibiótico permanecem. No sentido desse equilíbrio geral. Amores, nós vamos fazer agora aquela nossa pausa estratégica, né? Nada para além de você ligar pra gente e pedir a revista Céu ou Inferno, porque assim, dor de dente é um inferno, mas ir pro inferno é o medo de todo crente, que pode, inclusive, muitos dele pensar que inferno é um lugar onde vai queimar pro resto da vida com o diabo. E aí? É ou não é? Tem um lugar agora, neste momento, de quem morreu e era mau, está queimando agora no inferno? O que a Bíblia diz sobre isso? Não me vem falar de tradição, porque fulano diz, porque o pastor contou. Quero saber na Bíblia. Liga pra gente agora no 12 21 27 31 21 e pede a revista Céu ou Inferno. E a gente continua essa conversa daqui a pouquinho sobre dentes, mas também vamos fazer arte. A Karina do Canto já está por ali, ela vai falar hoje com a gente, ensinar a gente como é que faz aquele viés contínuo. Sabe aquela bordinha de um tecido diferente no outro, que ela diz que para muita gente é difícil, né, Karina? É isso que você vai ensinar pra gente, bem fácil. É logo depois do intervalo, aproveita, liga agora no 21 27 31 21 e pede a revista O Estudo Bíblico. Vem estudar teologia com a gente, vem, até já. Como já avisei pra você, agora é hora da arte com Karina do Canto, é só rodar a vinheta. Temos costura hoje, dona Temos. Karina. Tudo bom? Tudo bem, meu amor? Tudo bem, também feliz de estar aqui com vocês de novo. Por quê? Você sabe que uma das coisas que mais recebo assim nas redes sociais é: eu não consigo colocar viés. Eu não você já sei. me disse aqui. Então aí eu fiz até uma enquete lá. Mas Qual você sabe é que a gente ali que não grande sabe o que é viés. dificuldade? Vamos Não é explicar, viés então. ideológico, esses vieses que a gente anda falando por aí, não. mesmo. É de costura. É essa borda aqui, feita à mão pela Karina. E muitas costureiras até têm dificuldade ainda de fazer viés. Ela vai fazer aqui, pensando em usar em pecinhas para bebê. Isso mesmo. Por quê? O que acontece? Na minha terra, o nome disso aqui era coeiro. Então eu conheci como coeiro também, porque cheguei no Brasil, fui mãe no Brasil, né? Se bem que eu não sei se coeiro tinha viés. Tinha? Não tinha. Tinha ou não tinha? Acho que não. Eu não sei nem pra que era. Era pra gente envolver fralda, o bebê. A gente podia fazer até fralda. A fralda pra hora de dar de amamentar e tudo isso ajuda muito, né? Porque a cabecinha do bebê às vezes fica zoando, o braço. Né? Olha que bebê bonito você teve, até combina com tua roupa. Isso é um dinossauro? É mamãe de dinossauro. É mamãe de dinossauro, amiga. Mas enfim, você sabe que é coeiro e vai aprender a fazer viés. Seja coeiro, seja fralda de boca, como você quiser. Tudo que a gente fizer, mantinha, as fraldinhas para a hora das mamadas para o bebê, tudo isso a gente usa muito na maternidade, né? Então, o que acontece? Muitos do que a gente compra nas lojas de armarinho são de poliéster ou são mais durinhos. E na hora, lógico, de ter um nenê, você quer uma coisa macia ou de malha, que também se usa muito. Então, aí, eu faz um tempo que eu faço, muitas vezes, o meu próprio viés e não todo mundo sabe. Então, a gente vai te ensinar como fazer um viés contínuo, que chama. Então, você tem, por exemplo, eu vou fazer o enxoval do nenê de estrelinhas, vou fazer de coração, vou fazer de bolinha,
do tecido que você tiver. Com 45 centímetros, um quadrado de 45, você faz muito viés, tá? Até eu fiz toda essa fralda grandona aqui, fiz a pequenininha e olha o tanto que sobrou. Então, me daria mais uma fraldinha de boca pequena. E aí você tá? faz umas emendas inteligentes. Amiga, isso fica numa perfeição. Deixa eu mostrar isso aqui, ó. Até tem uma emenda, mas é quase imperceptível. Mas assim, isso ó. eu faço uma vez só, tá? Ó. Não preciso mais. Lindo, bem feitíssimo. Você é craque. Ai, obrigada. Bom, aí a questão é a seguinte. Você vai pegar seu quadrado, tá? Você pode, então, já dobra para marcar o meio dele, aqui, com o dedo mesmo. Eu não trouxe o ferro, mas você, se quiser... Aqui não precisa, tá? Só para saber onde que eu vou achar esse meinho aqui e vou dobrar assim, como se fosse um lenço, tá? Aí eu dobrei dessa forma, já marca... E aqui eu já vou com minha tesoura, faço o primeiro cortezinho, não sei se a mão tá deixando ver aí. E aí eu vou cortando. Se você quer cortar com um cúter e uma régua, aqui minha ajudanta, obrigada. Cuidado o dedo. Cuidado você para não me cortar. É, essa foi boa. Tô te ajudando. Mas te vale que você não me corte. Senão eu vou ter que sujar minha fralda aí com você. Ó, aí o que eu faço? Vou pegar um ladinho assim, vou deixar a estampa para cima e vou formar tipo aquelas bandeirinhas para enfeite, né? Que às vezes a gente usa, faz até de papel, enfim. Um lado para cima da estampa e o outro vai ficar ali para baixo, tá? Então o que eu faço? Você não está muito treinado na costura, então faz o seguinte, uma coisa que ajuda muito é você passar aqui com uma canetinha, marca 1 centímetro, tá? E se tiver alfinete ou tiver aqueles grampinhos, esses aqui, você põe ali, passa a sua costurinha retinha aqui, tá bom? Bom, aqui eu acho que eu já trouxe encaminhada, deixa eu ver. Não, esse já, vamos passar a costura então. E aí eu vou te mostrar como é que a gente faz, dá continuidade a esse viés. Então vou na minha máquina, costura reta, não tem segredo. Vou tirando à medida que eu vou passando os alfinetes. Aí deixo sempre bem certinho, né? E aqui a gente já tira e vamos fazer a marcação. Então, o que eu faço? Tenho assim ele, né? Se eu abrir, vai ficar assim, tipo uma bandeirola grandona. Aqui, em casa, abre essa costura para que ela fique bem bonitinha, bem certinha, essa emenda, né, que a gente falou agora. Passa o ferro e deixa bonitinho, tá? A gente não vai fazer por uma questão de tempo, porque senão até esquentar o ferrinho, tudo demora mais. Então, o que eu faço? Eu começo da minha esquerda para a direita, geralmente. Se para você é melhor da direita para a esquerda, não fiz o teste, mas acredito que também dá certo. Então, geralmente, o viés que a gente compra, ele tem 3,5 de largura, porque vai dar para dobrar no meio e mais uma vez, tá? Então, o que eu faço aqui? Vou marcar 3,5 com a canetinha. E assim sucessivamente, tá? Nessa partezinha aqui também. Na parte de baixo também, tá? Marca ele todinho. Uma vez que você já marcou todo o seu tecido, agora sim eu tenho esse. Tem uma largura aqui. padrão para viés? 3,5. É sempre 3,5? Geralmente. Mas tem alguns que são mais finos. Só que, olha, esse aqui tem 3,5. Se fosse mais fininho, eu acho que já daria um pouquinho mais de trabalho. Tá? E como o que a gente compra, ele já vem dobradinho, já vem passado, enfim. Mas como a gente quer usar um que seja de algodão, e por isso também a função de fazer hoje, então o que eu faço? Eu vou colocar esse paninho aqui e vou formar um quadrado, tá? Trago um lado para cá, trago o outro para cá. Só que na hora que a gente vai colocar
eu vou abaixar. Se ele fosse quadrado, né? Quando eu faço o quadrado, ele fica assim. Marquei todas as linhas, mas eu vou pular uma e vou encontrar aqui para que depois, quando eu cortar, ele continue. Deu para entender? Gente, isso é ciência, isso é Não é. matemática. Isso é porque assim, eu pensava que era só pegar uma tira. Não é. Uma tira e vai ali. No máximo pra seria uma fazer. técnicazinha Só que na hora você de dar vai as demorar voltinhas. muito. Será que dá tempo? Quanto tempo que a gente tem? Porque eu acho que senão... Tem 5 5 e meio. Vamos ver. Então vai dar. Que Deus quiser. negócio interessante. Vou mostrar mais, porque senão talvez não entendam ali de casa. Então, o que que eu faço? Se eu marco assim, ele é um quadrado, certo? E aqui todas as linhas se encontram. Ok. Só que se eu faço assim, ele não vai ter essa continuidade. Entendi. Por isso, eu tenho que pular uma casinha, tá? E aí encontro uma linha com outra, prendo, tá? Encontrei essa com essa, prendo e assim pela frente, tá? E aí que eu vou fazer? Vou passar uma costura, também de 1 centímetro. E depois eu passo a cortar, que vai ser a parte mais divertida, porque a gente vai encontrar o sentido a esse viés, né? Agora vou lá na máquina, então. Eu vejo aqui, é muito legal, porque se eu fizesse só inteiro, não vai render, eu tenho que gastar muito tecido, né? E não compensa aí. Um beijo para todas as costureiras que estão na audiência com a gente, sempre acompanhando Entre Família. Beijo, meus amores. A gente aprende muito. Ah, e aí falando em aprender, eu armei uma comunidade no Instagram. É sério? Por quê? E de ter um artesanato com propósito. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala, eu faço artesanato, mas o que eu vou fazer com isso? Então, que tenha um propósito. E a ideia é poder aprender, compartilhar entre todas, porque eu também aprendo de muitas mulheres, né? Sempre, como eu ensino, eu também aprendo. E isso eu aprendi também com outras das minhas amigas costureiras. Então, eu tô postando toda terça tem vídeo novo. Não sou boa de vídeo, na verdade minhas filhas que mexem mais, porque eu já não tenho mais tempo para nada. E elas né? podem ajudar, gostam de fazer. Mas a ideia é de uma forma prática poder aprender. Então, às vezes, ele pode ser que dê uma mexidinha, como eu fiz, aí você continua, ó. Ok. Tá? Só vai acertando aqui, encontra o caminho de novo e continua o recorte. Olha isso. E aí, quando você vê, já tem, olha, se eu não me engano, são 2,5, 3 metros de viés. Porque se você for comprar, às vezes você já tem ali, ou, sei lá, uma capa de almofada, uma fronha, que não usou mais, mas está bonitinha, posso reciclar. Amiga, você vai chegar até o fim? Vai Você acabar não nosso quer que eu tempo. chegue? Não, eu queria. Quero. Tá, você quer. Espera aí, Maíra. Não, peraí, temos 2 minutos. Tudo bem que eu poderia continuar cortando aqui, mas o tempo, você sabe, não é aquelas coisas. Então, ó, aqui a gente já tem o nosso viés. Por que ele tem que ser cortado assim? Porque aqui facilita muito na hora da gente pregar numa Fazer esses borda, contornos. né? Se eu fizesse um corte reto, ele não ficaria desse jeito, não ficaria bonito. Dessa forma, eu consigo mexer o tecido de uma forma bem melhor. Inclusive, ó, ele dá uma esticada, que é um tecido que não tem elastano, nunca faria isso se não fosse cortado dessa forma. Então, o que eu faço depois? Eu vou passar ali com o meu ferro, tá? E quando eu vou colocar na fralda, primeiro eu vou costurar dessa forma aqui, né? Passei toda a costura, né? Vamos supor que eu tô costurando aqui e depois eu vou
virar pro outro lado, E costurar de novo. e aí ficou essa marquinha aqui. O que eu fiz depois, passei um ferro com um paninho umedecido em cima para que fique bem baixinho, bem bonitinho. E é um trabalho que, se você fizer com paciência, realmente eu não vejo dificuldade. Eu sempre falo que eu tenho mais dificuldade com zíper, né? Mas cada um com seus problemas, né, gente? Gente, mas é de uma graça, de uma leveza. Eu usei muito Gostei quando amamentei muito. meu filho, Porque ela- 3 anos. Eu volto a dizer, eu achava que era um tecido reto. Não, tem arte, tem saber, tem matemática. Então, tá aqui, ó, o seu coeiro. Meu bebê, esse aqui tem 6 anos, esse também era do Davi. O tinininho da mamãe, né, bebê? A gente vai pro intervalo e a gente agradece a você. Obrigada, tia. Segue Karina do Canto lá no Instagram, como ela disse, toda terça tem vídeo novo, toda quinta tem Karina do Canto aqui com a gente também no Armarinho da Arte. A gente vai pro intervalo e eu vou cuidar Do neném. da mamãe, tá? Ai, que... De volta por aqui no Seu Entre Família, falando hoje sobre sorriso, falando sobre a nossa aparência, como a gente se mostra para as outras pessoas e como a gente pode impactar a vida de outras pessoas através do nosso sorriso, né? Mas agora eu te chamo para vir para perto aqui. Você tem impactado a vida de outras pessoas através do brilho que vem de Cristo Jesus, da luz que vem dele para a gente refletir e levar a outras pessoas? Mas, Abinal, como é que eu consigo isso? Através da Bíblia. Lembra? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Outros versos que dizem que nós somos luz nesse mundo e a gente só pode buscar a luz onde? Na fonte, na Bíblia, na palavra de Deus, que é a palavra de Jesus, de Deus para cada um de nós. E se você quer se aprofundar ainda mais nesse conhecimento, buscando mais luz para levar para outras pessoas, buscando felicidade para você e levando para outras pessoas também, então entre em contato com a gente agora e peça um dos nossos vários cursos que a gente tem para que você possa se aprofundar mais nesse conhecimento. Nesse mês de abril, estamos com o lançamento da revista Esperança Novo Tempo, Céu ou Inferno. É um guia de estudos que a gente chama de revista porque ele vem sim nesse formato de revista e você vai aprender mais sobre temas que a gente acha difícil, às vezes, de compreender, por exemplo, a predestinação, né? Como é que funciona esse negócio de predestinação? Já fui predestinado para salvação ou para perdição? Ah, tem gente que acredita, né? Não, você nasceu para ser salvo e aquele ali nasceu para se perder. Enfim, existe um destino, assim, para cada um. E falando em destino, inferno, existe, é um lugar físico, não é? E o céu é real mesmo? Não é? Como é que é? Quando a pessoa morre, ela vai direto para o inferno, vai para o céu, vai para um lugar, vai para outro? Que confusão, né? Quer entender melhor? Então entre em contato com a gente agora. Se você não pediu nenhum material ainda, essa é a sua oportunidade de pedir e receber gratuitamente na sua casa, graças aos Anjos da Esperança. Tá esperando o quê? O telefone está aparecendo aí na sua tela, que é o 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Lembrando, você não vai pagar para receber esse material na sua casa. Os Anjos da Esperança já pagaram, eles patrocinam esse material para você só fazer o pedido e receber aí na sua casa. Tá esperando o quê? Não perca tempo, hein? Aproveita, peça a sua revista Esperança Novo Tempo, Céu ou Inferno. A Darlene até comentou um pouquinho antes aqui sobre aquela dor de dente, né? Que inferno de dor de dente. E olha, gente, como dói, né? E tem muitas pessoas que já passaram por isso, às vezes aquela dor terrível no dente. E aí, isso o pessoal mais das antigas, principalmente, que quando ia ao médico, não, vamos arrancar, pá, ia arrancando aqui e ali. Pois é, e aí vai ficando aqueles buracos que precisam ser preenchidos, né? Mas é o seguinte, a gente tem aqui agora alguém que vai participar com a gente. Eu vou conversar agora com a Sueli Medina, ela que é enfermeira, né? Ela começou apresentando ali alguns problemas odontológicos já na vida adulta e ela é nova demais. Sueli, seja bem-vinda, prazer falar contigo, minha amiga. Sorriso bonito, Sueli. Muito obrigada. Boa tarde, minha querida. E é o seguinte, Sueli, você enfrentou desde quando problemas odontológicos? Eu soube que teve que acabou extraindo alguns dentes, e isso trouxe incômodos para você, tanto na alimentação, problemas, né? Ao se alimentar e até mesmo para se relacionar com outras pessoas, autoestima afetada também. Fala pra gente um pouquinho da sua realidade, por favor.
Sim, boa tarde. Na verdade, esse problema começou na fase adulta mesmo, né? Precisava fazer alguma coisa, um canal, e acabava quebrando a raiz do dente e precisou extrair mesmo. E nesse processo, ele acaba que afeta a vida da gente esteticamente, te proíbe de comer alguns alimentos, você fica receosa na hora do sorriso, de se relacionar mesmo com as pessoas, sem contar a parte de alimentação, né, que interfere, né, não é a mesma mastigação, não é o mesmo processo. Então afeta a sua vida nesse contexto. Tanto esteticamente, você se inibe, né, no sorriso, e na mastigação, que acaba te incomodando, alguns alimentos mais duros, você acaba se restringindo nesse processo. Verdade. Me diz aqui, ô Sueli, você já teve medo de ir ao dentista? Porque é um medo real, acredito, de muitas pessoas. Ai, não, e vai postergando, e vai empurrando, até que chega uma hora que não dá, vou ter que ir ao dentista. Aconteceu isso com você ou não chegou a acontecer? Sim, com certeza. Eu acho que o dentista ele ainda tem... hoje melhorou muito, né? Mas ainda tem esse tabu. Ai, vou no dentista, aquele barulho do motorzinho, né? Então você posterga mesmo para ir fazer algum tratamento ou até uma avaliação, né, de um especialista para te conduzir de forma mais certa. Verdade. Então você fica se restringindo, jogando para depois, né? Esse processo que aí, quanto mais espera, pior é o processo quando chega, né? Verdade, né? Aquele então, com medo, certeza. dor. O dentista ainda dá aquele medozinho, né, de ir. Uhum. Mas conta pra gente aqui, você fez um tratamento, né? Qual foi o tratamento que você fez e como esse tratamento que você fez impactou a sua vida, não só no se alimentar, sorrir de forma mais segura, mas até psicologicamente, como que isso afetou a sua vida? Qual foi o tratamento que você fez? Eu fiz um tratamento de implantes. Eu precisei extrair alguns dentes e posteriormente fazer esses implantes, né? É um processo meio demorado, é um processo complicado, mas a doutora Mariana, com todo carinho, dedicação, jeitinho, ela foi organizando isso, porque quando eu fui para ela, eu fui exatamente com esse receio, quanto tempo vai demorar, vai ter dor, quantas vezes vou ter que vir, e isso impactava na minha vida no processo de mastigação, não era todo alimento que dava para comer, e psicologicamente, né? Porque te restringe no sorriso, né? Você dá uma segurada, porque você se preocupa com isso, né? Não tem jeito. Você se preocupa com a saúde, mas esteticamente, né? E psicologicamente isso te afeta. Precisa resolver, mas você fica naquele impasse. Então, a doutora Mariana, ela foi fundamental nesse processo de transmitir a segurança, a atenção, a dedicação, para que isso fluísse de uma forma mais natural. Né? Verdade. Legal, Sueli, e paciente da doutora Mariana, e que legal que deu tudo certo, agora tá aí sorrindo, mostrando os dentes, né, para todo mundo, feliz da vida, com autoestima, que legal, minha amiga, Deus continue te abençoando muito, tá? Amém. Obrigado por participar com a gente, compartilhar sua experiência. Imagina, eu que agradeço. Obrigado. Sabe que dá vontade de cantar? Então sorria, partilhando essa alegria. A Mariana também sabe. E assim transmita. O que vem agora a direção? Nós vamos de interação? Então tá, joga na tela, você que mandou pra gente pelo nosso WhatsApp. Olha que sorriso bonito. A Maricélia, sorrindo lindo. Olá, boa tarde. Gostaria de saber se existe algum tratamento natural para clarear os dentes. Tipo, quando eu era criança, minha mãe dizia que para clarear os dentes a gente deveria escovar com
Joá. Sabe o que é Joá? isso? Não. É uma raspa de uma árvore grandona lá do Nordeste chamada Eu joá. já vi falar. Não me faz essa cara que você já ouviu falar. Afinal é que não. Ó, carvão. Vai colocar Carvão. carvão na escova de dente. E já ouvi falar, não sei se me diga se tem a ver mesmo não. Carvão e Bicarbonato. bicarbonato, não sei o que da A Mariana casca tá- de banana. A casca de Mariana tá banana. apavorada. E aí? Olha a carinha dela. De fato, né, gente, eles escutaram tudo isso, mas sabe, sabe aquela coisa de colocar café na ferida? Aquelas coisas assim, é mais ou menos isso hoje, quando a gente escuta isso, né? Não tem efeito. Ah, mas carvão, você empasta tudo de um produto preto, quando você tira, seu dente se automaticamente também. Óbvio. Então, assim, as pastas, né, as empresas, elas têm essa questão, porque as pastas de dente, elas têm esse artifício de limpeza, de cheiro, de gosto, mas cientificamente não existe nada natural que consiga, porque assim, gente, olha a dureza do nosso dente, né? Pra gente conseguir clarear o dente, que aí também é conversa, a gente pode vir falar só de clareamento, tem assunto, muito assunto. O clareamento, ele é de dentro para fora, não é essa parte dura que clareia, a gente precisa clarear lá dentro. Então, pra gente poder clarear, precisa de um produto que ele tem um efeito bem mais profundo do que a gente consegue achar em qualquer produto natural. Então, é mito, não existe nada. E não fiquem, por favor, não façam essas loucuras, porque dente é um só, gengiva é uma só. Se der ruim, eu brinco, gente, eu sou dentista. Não me levem a mal neurologistas, mas dente é que nem neurônio. Você perdeu? Perdeu. Perdeu. Não tem outro, não vai. É só implante. Então, cuidem, não façam essas loucuras de internet, por favor. Né? Vá ao dentista, procure um especialista para ele te orientar sobre clareamento, porque eu já vi paciente fazer umas coisas que levam mesmo à perda. Você para, viu, Abinão? Paro. Para de ficar falando essas para de dicas aí. bobagem, para de bobagem. O princípio Só ativo ouviu dessa árvore chamada joá, depois foi até aproveitado por empresa de creme dental e utilizou talvez como uma propaganda, se Justamente. aproveitando do conhecimento da cultura. De fato, existe uma refrescância, Mas tem princípio, uma refrescância, não é todo, mas clarear mesmo, né? A gente viu um pessoal fazendo, quando teve um pico aí de clareamento, coisas que chegavam nos consultórios dentários, as gengivas queimadas, feridas. Recentemente, até uma marca de creme dental no Brasil foi denunciado alguns casos, foram denunciados alguns casos de pessoas que chegavam com a boca machucada, queimada, mas pessoas que precisavam fazer canal por causa do clareamento, é muito sério, gente. muito Um sério. dente perdido é um dente perdido, ele não volta. Então é muito sério. É sério. É verdade. Tem mais gente chegando por aqui, mais interações. Patrícia Sá, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Beijo. Boa tarde, queridos. Boa tarde, Patrícia. Creio que nada mexe tanto com a autoestima do que o nosso sorriso. Quando pequena e tinha dor de dente, minha mãe me levava no posto de saúde e mandava arrancar. Conclusão, perdi vários dentes posteriores e, devido à mastigação ruim, tenho muitos problemas de estômago. Hoje faço a minha parte. Já usei aparelho e hoje de manhã estive na minha dentista. Amo o programa. Patrícia, um abraço. Beijo pra você e pra sua dentista também. E é isso, antigamente se extraía muitos dentes. O problema era retirado, né, com a extração. Arrancar o E mal hoje- pela raiz, Hoje, pelo literalmente. contrário, hoje a gente luta pelo dente ali com todas as forças. Então, Legal. Canal é uma bênção pra essa salvação, Canal né? é Porque uma antes era só bênção. extrair mesmo. justamente. Vamos a mais uma interação. Maria Amélia de Blumenau, Santa Catarina. Estou com dor extrema nos dentes do lado esquerdo, embaixo. Estou tomando antibiótico, tramadol e dexametasona para dor. Ontem a dentista fez raio-x e não deu nada na raiz. Queria saber se for fulpite. Aparece no raio-x porque tenho bruxismo e aperto demais os dentes dormindo. Dói inclusive a garganta junto. E que é pulpite, doutora? Pulpite é uma inflamação na polpa, né? Essa dor terrível que a gente sente, ela é uma pulpite. Quando a polpa é o coraçãozinho do dente. Quando o dente está... Quem já sentiu dor de dente sabe exatamente o que eu estou falando. Quando sente aquela dor pulsante, é a pulpite. Nesse caso, o raio-x, ele é um dos métodos, né, para dar um diagnóstico, mas existe o exame clínico, que a gente precisa ser... existe o raio-x, exame clínico. Exame clínico, o que que é? Eu fazer alguns meios ali, né, na boca, o exame
realmente no dente da paciente para realmente avaliar se existe essa inflamação. A pupite é uma inflamação no coraçãozinho lá do dente, na polpa do dente, para ver o que está acontecendo. O paciente com bruxismo é aquele paciente que tem aquele desgaste, que hoje, infelizmente, por conta da ansiedade, estresse, sono, medicações, 80% da população é bruxista, range os dentes. Então, às vezes, pode ser mesmo, né, que você evolua para uma pupite, uma inflamação nesse dente por conta do próprio trauma que o bruxismo faz, só que isso realmente precisa ser só um raio-x não comprova, depende, né, se for uma lesão, alguma coisa que só unicamente o raio-x já mostra para você, né, a gente consegue concluir, mas não sozinho um raio-x ele dá diagnóstico, precisa ter avaliação clínica. Boa. Vamos então, é só uma boa dentista, um bom dentista Olha aí. vai fazer essa compreensão. Ah, da Rosângela. Estou usando o aparelho há mais de 6 anos e a clínica não consegue fechar os meus dentes. Sempre abro quando tiro essa corrente. Não sei mais o que fazer. Olha, Rosângela, eu não consigo avaliar por uma foto assim, a gente não consegue avaliar, não sou ortodontista também, minha especialidade é cirúrgica. O que eu sempre indico para os pacientes? Quando você está com uma dúvida em relação ao seu atendimento, quando, né, você já está há muito tempo, é interessante, não é antiético, você pedir uma segunda opinião, né, uma avaliação, você faz uma nova documentação, você pode ir em outro profissional, pede uma avaliação com um ortodontista especialista para você tirar essa dúvida, né? Ou mesmo conversa com o seu dentista, pergunta, né, vê o que pode ser feito, mas sempre é interessante que a gente busque, né, opinião de especialistas. Então, existe essa especialidade, a ortodontia, precisa de uma documentação para avaliar, 6 anos é um tempo, né, bom de tratamento, então é interessante que você busque, se você tem alguma dúvida, uma segunda opinião em relação, né, na área médica, sempre uma segunda opinião é interessante para tirar todas as dúvidas e sanar. Muito bom. Obrigada, viu, doutora Maria? Muito bom recebê-la, comunicativa, Já acabou? Ah, mas foi muito rápido, gente. Mas está ali o seu Instagram, doutora Mariana Salomão. Ótimo. Veio acompanhada também da sua assistente, que chama... A Gi maravilhosa, a Gi cuida do Insta, nosso portfólio maravilhoso, nosso sorriso, ela fotografa o sorriso. Do ladinho. Vocês nem falaram do meu sorriso, né? Lindo o seu sorriso. Não, vocês não falaram. Sorridente. Ah, então tá bom. Falei sorridente, foi uma... Vocês estavam falando, eu achei o máximo, vocês falando um dos sorrisos a gente estava se elogiando aqui, não falamos do sorriso dela. É verdade, doutora. Brincadeira, Mas cartão de hein? visita lindo. Muito bom. Meus amores, agradecemos muito a você que é Anjo da Esperança, que nos ajuda a fazer um programa como este. E acredite, o que a gente faz aqui chega na vida de alguém e muda a história de alguém ali do outro lado. Muito obrigada por nos apoiar financeiramente para fazermos o que temos feito aqui e ainda queremos fazer muito mais para a glória de Deus. Verdade. Falando em glória de Deus, você sabia que até o seu sorriso, ele pode falar de Deus, pode glorificar a Deus? Às vezes a gente fica pensando que só palavras bonitas, ou quem sabe um grande pregador, né, bem eloquente e tal, ou até mesmo aquela música bem cantada que vai tocar corações, falar do amor de Jesus, sendo que muitas vezes um sorriso, além de ele abrir portas, ele pode trazer esperança, pode trazer alegria para o dia de alguém ou até mesmo para a vida de alguém que talvez estava precisando do seu sorriso. E é interessante que através do seu sorriso, muitas pessoas podem ver Jesus. Até lembro, o pastor Aleixo comentou uma vez, acho que foi o pastor Aleixo que comentou, que quando a gente chegar no céu, a gente ver o sorriso de Jesus, a gente vai olhar e vai dizer, eu conheço esse sorriso. E a gente vai lembrar, e Jesus vai dizer para a gente, lembra daquele dia que você não estava muito bem, e quem sabe a Darleide, o Abinal, a Dona Maria, o seu José, sorriu para você, era eu que estava sorrindo para você através deles. Então a gente pensa que não, né? Que um sorriso não vai fazer diferença, mas sim, ele faz uma grande diferença. Eu ouvi falar da história de uma adolescente que frequentava uma igreja no interior e essa adolescente, ela estava com os dentes, né, estragadinhos e tal, mal cuidados, e ela deixou de ir ao coral, que era algo que ela gostava de fazer. Ela
segurava muitas vezes o sorriso que ela queria dar porque não sentia bem, a autoestima dela foi baixando com o tempo e ela não queria nem muitas vezes ir para a igreja por causa do sorriso. Ela queria sorrir, mas não queria mostrar os seus dentes que não estavam bem cuidados, até que um dia, visitando aquela região, alguns dentistas, né, fazendo um trabalho missionário, cuidaram do sorriso dela, dos dentes dela, fizeram com que ela voltasse a sorrir. Ela gostou tanto daquilo que ela tomou para si e se tornou uma dentista também. E através do trabalho dela, ela ia em outras comunidades, levando esperança para outras pessoas que queriam também transmitir Jesus através do sorriso, assim como ela, e não conseguia, mas ela sentiu que alguém fez a diferença na vida dela e ela estava transmitindo aquele sorriso para a vida de alguém também. Talvez você ache que cuidar do sorriso é algo secundário, mas hoje Deus ele te convida a ver isso como forma de missão, né? Através desse bom hálito, né? Você pode levar o frescor também para outras pessoas e o seu sorriso, levar alegria, esperança ao coração de outras pessoas que estavam precisando do seu sorriso, tá? Seja o sorriso de Jesus na vida de outras pessoas também, tá bom? Obrigada. É isso. Muito obrigada por essa reflexão. De fato, um sorriso pode ser um sermão, né? Pode ser o transmitir de uma paz que nos leva a experimentar a graça de Deus de maneira abundante. Sorria para a vida e a vida vai sorrir de volta. Amanhã, meus amigos, nós vamos conversar por aqui sobre ninguém me valoriza nessa casa. Já ouviu essa frase? Já. O peso de cuidar de tudo e não ser cuidado por ninguém. A gente vai falar sobre autovalorização. E vem aí também o Vida e Saúde. Hoje falando sobre exercícios que transformam o corpo e a mente, cuidando de uma forma integral aí, corpo, mente e saúde como um todo, né? Fica ligado com a gente. Vida e Saúde chegando agora. Amanhã a gente está de volta a partir das 14h30 aqui no seu Entre Família. E continue ligado com a gente, acima de tudo, ligado sempre com Deus. Amém. Beijo, meus amores. Até mais. Muito bom ter sempre você por aqui. Tchau.